paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jeremias, capítulo 3, verso 20 em diante. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Pai poderoso e santo, em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e de toda cilada. Senhor, guarda nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, nossos parentes, em nome de Jesus. Repreende a fúria do inimigo, o engano, a armadilha e a cilada. Pai, entra com cura, com libertação, transforma, purifica o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 3, verso 20, diz assim: mas como a esposa se separa aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente me traíste, ó casa de Israel. Aqui Deus se compara, né, ali, Israel sendo a esposa infiel e ele sendo o marido que foi deixado, que a esposa foi se afastando dele. Assim, o ser humano vai se afastando de Deus, vai se afastando da presença do Senhor. Uma voz nos lugares altos foi ouvida, pranto e rogos dos filhos de Israel, porquanto perverteram os seus caminhos, né, do Senhor, seu Deus, se esqueceram. Então, Deus aqui mostrando que Israel, quando se afastou do Senhor, como ele disse no verso anterior, como uma esposa devagarzinho vai se afastando do marido, ela colheu o quê? Ela ficou em pranto, em choro, né? Eles esqueceram do Senhor, então, portanto, eles agora estavam colhendo coisas ruins, né? Eles ali estavam em pranto, estavam com dor, porque eles esqueceram do seu Deus. Aqui, nesse verso já diz, né? Do Senhor, seu Deus, se esqueceram. Por isso, eles estavam daquela forma, angustiados, tristes, abatidos. E quantas das vezes é assim na minha e na tua vida? Nós passamos pelo dia mal, porque nós tomamos decisões erradas, escolhemos de forma errada, e isso, né, nos afasta do Senhor. Mas quando nós estamos com Deus, mesmo que venha o dia mal, porque o dia mal está aí para cada um, todos os dias tem o dia bom, aí lá vai ter um dia que não vai ser tão bom, mas contudo nós estamos em Deus, nós vamos manter a calma, nós vamos ter a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas reincidências. Então é Deus quem vai curar os nossos pecados, as nossas falhas. E quando falar reincidências, isso é pecados que novamente cometeu. Eis-nos aqui, nós vamos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então, aqui Deus chamando, né? E tem um convite aqui do Senhor para nós, do nosso Senhor Jesus, que venha, né? Convertei-vos, ó filhos rebeldes, Deus nos convidando a nós nos convertermos a Ele, né? E o povo, quando recebe esse convite, assim como vai ser naquele grande dia quando Jesus voltar, e ele fazer esse convite a Israel, eles vão aceitar, eles não vão mais ficar na defensiva. Às vezes eles vão ter, muitas das vezes é assim na vida do homem, da mulher, na face da terra. Ele tem que passar pelo dia mal para ele aceitar o Senhor Jesus. Ele tem que passar por um processo para aceitar o Senhor Jesus. O que Deus está dizendo para mim, para você? Que essa luta, essa peleja, esse mal que tem vindo sobre a tua vida, sobre a tua família, não é um mal para a morte, mas é um mal para alcançar esses corações. É um mal para converter o coração dos filhos ao Pai eterno, porque Deus quer nos chamar de filhos. Certamente vaidade são os outeiros e a multidão dos montes. Certamente no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. É quando então o povo vai entender que toda idolatria, todo mal, todo culto a outros deuses, com letra pequena, é em vão, é vaidade, que somente em Deus de Israel, o Deus poderoso, que Deus Jesus, está a salvação eterna. E infelizmente o homem na face da terra muitas das vezes tem que passar por isso. Todos nós passamos por um processo até chegarmos a Jesus. E todos os dias temos sido lapidados. Que todos os dias nós podemos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, olhe para dentro, me ensine a olhar para dentro de mim, para ver onde eu preciso mudar, onde eu preciso ser transformada. Senhor, eu não quero estar na defensiva, eu não quero estar com um pensamento de rancor, eu não quero somente esperar o que é mal.
que nós possamos estar atento para os sinais de Deus, que nós possamos deixar as idolatrias. Muitas das vezes um pensamento cauterizado é um processo de uma idolatria. Por quê? Você está usando como escudo a tua dor, o teu processo, as suas desconfianças, também se torna um ídolo, porque daí você não age com base no que Deus é, no caráter de Deus, no que Deus tem instruído, né? Através da palavra, para que nós venhamos ser, mas nós começamos a agir conforme as dores, os sentimentos, e isso também, aleluia, é uma forma de idolatria. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos entender que Deus está nos chamando a nos convertermos a Ele, para que nós venhamos nos entregar, estarmos como crianças na mão do Senhor. E criança, ela nasce pura, ela nasce ali, né, para ser, ela é inocente, ela não tem mágoa, ela confia, e Deus quer que nós estejamos assim diante dele, como uma criança confiando inteiramente nele. Mesmo nós não sendo merecedores, que nós venhamos nos desfazer de nós, estejamos diante do Senhor limpos, como uma criança, e dizendo: Senhor, eu permito o Senhor conduzir a minha vida. Eu cansei de fazer até aqui da minha forma, que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanhem todos os dias da minha vida, que eu possa ser melhor, Senhor, todos os dias. Aleluia. Ó, a vergonha consumiu o trabalho dos nossos pais desde a juventude. Então quer dizer que todo o trabalho daquele povo, tudo que eles produziam, se tornou em desgraça, em destruição, ficaram pobres. Por quê? Porque eles foram a outros deuses, eles abandonaram o Deus poderoso e santo, os seus rebanhos e os seus gados, os seus filhos e as suas filhas. Então, a vergonha consumiu todo o trabalho daquele povo, porque eles iam a outros deuses sacrificar gados, rebanhos e até mesmo seus filhos, por causa do dinheiro. Como nós temos que tomar cuidado que a rebelião do homem contra Deus, ela leva o homem a cometer loucuras. E quanto mais o homem pensa nas coisas materiais, mais propício está ele a cair na mão do Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus que faz que faz a mente do homem se cauterizar e a todo custo ele buscar nas riquezas. E quantas das vezes na face da terra nós temos visto que a destruição, a desavença, o mal que tem assolado casas, famílias, é por causa do dinheiro, é por causa das coisas materiais, é por causa da falta do perdão. Então Deus, ele nos chama a voltar a ele e olhar. Ele nos chama para que nós venhamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Ó, jazemos deitados em nossas vergonhas e a nossa confusão nos cobre, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Então aqui, uma confissão dos pecados. O homem, quando ele está no controle da vida dele mesmo, ele está fadado ao pecado. Mas quando ele entrega a vida dele ao Senhor e ele olha para as coisas do reino de Deus, então ele pode ali obter sucesso. Então, eles estão o quê? Em vergonhas e confusão, ó. Estamos deitados na nossa vergonha e na nossa confusão, né? A nossa confusão nos cobre, porque é deles, porque eles procuraram aquele caminho, porque eles quiseram aquele caminho, né? Então agora o povo de Deus, Israel, confessando os seus pecados, e é o que nós temos que fazer todos os dias, confessar os nossos pecados a Deus. Ele tem o poder de nos libertar, de nos transformar, de nos resgatar em nome de Jesus. Que nós não venhamos nos afastar de Deus, mas que nós venhamos fazer esforço diante de Deus para reconhecer as nossas falhas e não esforço para nos justificarmos. Não, Deus não quer justificativa. Ele quer um coração puro e quebrantado diante dele, em nome de Jesus. Amém? Ó, verso 1 do capítulo 4, que diz assim: se tiver de voltar, ó Israel, diz o Senhor, volta-te para mim.
Se você tiver que voltar, volta-te para Deus. Se você está cansado de algo, você tem que fazer algo diferente na tua vida. Volta-se ao Senhor. Volta-se ao Senhor. E se tirardes de diante de mim as tuas abominações, logo não andará mais vagueando. Se você voltar ao Senhor e tirar as abominações do seu coração, você não vai andar mais aí vagueando, você não vai andar mais desesperado, você não vai andar mais colhendo coisas ruins, você não vai estar mais na confusão, você não vai mais passar vergonha. É o que Deus está dizendo para a minha e para a tua vida no dia de hoje. E jurarás dizendo: vive o Senhor com verdade, com juízo e com justiça, e as nações serão abençoadas nele e nele se gloriarão. Então, se nós nos voltarmos ao Senhor, dizendo, glorificando, bendizendo e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não vamos andar mais aí vagueando, nós vamos estar glorificando a Deus em tempo e fora de tempo. Não sei qual é a tua dor, qual é o teu problema, mas Deus conhece, Ele sabe, Ele pode curar, Ele é o Deus do último segundo, do segundo tempo na vida de todos nós. Ele é o Deus que transforma, cura e liberta. Ele é o Deus que resgata, que transforma. Então, Ele é o Deus que salva. Jesus, Ele veio para nos salvar. Então, Ele está dizendo aqui que se nós nos entregarmos a Ele, Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história. Nós temos tantos relatos de pessoas que estavam num leito de hospital e Deus, Ele entrou com um decreto de vitória. Ele transformou, Ele curou para a honra e glória do nome dEle. Nós vemos isso todos os dias na nossa vida. Coisas muito perto de nós têm acontecido, como o caso do Felipe na igreja, que a igreja toda orando, o pastor foi lá, né, o apóstolo Tiago foi lá e orou, clamou, bem, né, bem dizer o nome do Senhor, e é um milagre, ele é um milagre. Ele tinha 1% de vida, mas em tudo Deus estava no controle de todas as coisas. Louvado é o nome do nosso Senhor, e que nós possamos lembrar desse Deus que tem feito na minha e na tua vida. Assim como Ele fez na vida da minha filha, que teve alergia a medicamento, né? Ela é alérgica a antibióticos. E Deus agiu. Enquanto eu estava lá louvando e bendizendo o nome do Senhor, Jesus estava, depois Deus me mostrou em visão, Ele na porta, afastando todo o mal, aquele cachorro que vinha na visão, babando para chegar na porta daquele quarto, enquanto eu louvava ao nome do Senhor dentro da semi-UTI. Deus estava guerreando ao meu favor. Então nós temos que voltar ao primeiro amor, voltar a Deus, tirar as abominações do nosso meio, recorrer ao Senhor. Então nós vamos ser abençoados, ó, porque assim diz o Senhor a todos os homens de Judá e de Jerusalém: preparai para vós o campo para a lavoura, e não semeeis sobre os espinhos. Sabe o que Deus está dizendo? Preparai para vós o campo, isto é, limpai os vossos corações. Tira toda a amargura, olha onde está o pecado, peça perdão ao Senhor, prepara essa terra para a lavoura. Isso é uma terra nova, é uma coisa nova que Deus quer fazer, mas é necessário tirar os espinhos, tirar as amarras, tirar aquilo que tem sido impedimento para Deus agir na minha e na tua vida. E não semeei sobre espinhos, isso é, não semeie, não queira ouvir a palavra de Deus sem pedir perdão, sem olhar para dentro de você, sem pedir para Deus pôr luz nas suas trevas, sem que você venha ver o que está sendo impedimento. Porque quantas das vezes nós estamos fazendo o que é certo, mas da forma errada. Isto é, você está colocando a semente boa na terra que está cheia de espinhos, que essa semente não vai frutificar. Essa semente, ela não vai frutificar, porque se nós pegarmos uma terra cheia de ervas daninhas, uma terra ruim, e for lá semear, não vai brotar, porque aquelas ervas daninhas vai matar o que é bom. Então Deus está nos chamando para o arrependimento, para nós pedirmos perdão, para nós pedirmos para Deus olhar para dentro de nós e nós esvaziarmos de nós mesmos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje Deus nos chamando para um conserto, para nos consertarmos. E aqui a palavra do Senhor bate como bate aí. Nós temos que todos os dias recorrermos ao Senhor, ó, circuncidai-vos ao Senhor.
e tirai os prepúcios dos vossos coração. Então Deus, quando mandava aquele povo ali circuncidar seus filhos, né, tirar o prepúcio, algo na carne, Deus nos chamando para o coração, isto é, agora, além de matar a carne, você tem que olhar o teu lado sentimental, teu coração, aonde, quando nós falamos do coração, nós falamos dos sentimentos, nós falamos das nossas dores, das nossas feridas emocionais. Então Deus está dizendo, ó, tirai o prepúcio dos vossos corações. Tira aquilo que tem sido impedimento para Deus agir. Ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Deus está falando com um povo que é povo dele. Não é um povo qualquer. É um povo que se chama Deus pelo nome. É um povo que se chama cristão. É um povo que se diz servir Deus. Então Deus está dizendo, tirai as amarguras, as amarras dos vossos corações, para que a minha ira não saia como fogo e se acenda de maneira que não haja quem o apague, devido à malícia das vossas obras. Então Deus, ele ali chamando agora o povo, né, para se arrepender, né? Então a intenção do Espírito Santo de Deus é tirar esse povo de um ritual, de uma cerimônia religiosa que eles faziam a outros deuses, ou até mesmo para Deus, mas com o coração magoado, totalmente contaminado, e conduzir esse povo para a verdadeira experiência de oração, de contato, de intimidade com Deus, com um coração agora quebrantado, puro, né? Um coração totalmente entregue ao Senhor. Então, hoje Deus tem falado comigo, com você, que Ele quer que nós nos voltemos inteiramente a Ele. Que nós venhamos agora circuncidar o nosso coração, né? Tirar o prepúcio do nosso coração. Isso é tirar o desejo da carne, tirar aquilo que é carnal. Que nós venhamos pedir sabedoria a Deus para falar, para agir, para conduzir as situações. Que nós não venhamos agir segundo sentimentos, mas que nós venhamos agir segundo a palavra de Deus, que nós venhamos declarar segundo a palavra do Senhor, e não segundo a nossa humanidade, a nossa carne, as nossas dores, mas que nós venhamos reconhecer as nossas falhas, tirar aquilo que não é de Deus na minha e na tua vida, tirar aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, verdadeiramente. Então Deus está dizendo, preparai para vós o campo para a lavoura. Isso é, Deus tem uma plantação tremenda para fazer na minha e na tua vida. Nós não queremos viver no ano de 2026 o que nós vivemos no ano de 2025. Nós queremos viver melhor. E é necessário nós prepararmos o nosso coração para a lavoura, o nosso campo para a lavoura. Então nós vamos começar a preparar. Senhor, põe luz nas minhas trevas. Tira o que não é do Senhor. Deus, me transforma. Me transforma. Eu não quero ser como antes, como no princípio, na tua presença, no primeiro amor. Mas eu quero estar madura, Senhor. Eu quero viver um novo do Senhor. Eu quero viver, Senhor, algo que eu ainda não vivi, Pai. Eu quero viver em todas as áreas da minha vida, segundo a tua vontade. Não tem como nós sermos como éramos antes. Não tem como nós vivermos o primeiro amor. Não tem como, sabe por quê? Nós passamos por situações que talvez nós também magoamos pessoas, nós fomos magoados, nós vivemos situações que nós não gostamos. Talvez você passou por muitas coisas e você nunca mais vai voltar a ser o mesmo, porque você obteve uma carga de experiência, você carrega com você uma carga de maturidade e você tem olhado talvez e não tem sido bom até aqui. E é necessário você se esvaziar de tudo isso. Esvaziar de toda essa carga que você tem carregado sobre você. E buscar um novo, uma experiência nova. Isso é, talvez, o seu primeiro amor, você não estava totalmente voltado ao Senhor, mas estava voltado a homens. Olhando a experiência sua com homens. Olhando o homem como ali um padrão para você seguir. E Jesus quer que você olhe para ele. Deus quer que nós venhamos olhar para Ele. Quando nós olhamos para Deus, nós não vamos decepcionar ninguém. Nós não vamos nos decepcionar com ninguém. E que nós venhamos olhar para os discípulos que Deus vai pôr para que nós venhamos conduzir até Ele. Nós vamos fazer discípulos no nome
de Jesus, né? Que nós venhamos ensinar e instruir as pessoas a não olhar para nós, que nós não somos perfeitos. Quando nós começamos a pedir para alguém, eu sou bom, eu faço que nem eu, então nós estamos fadados ao fracasso e ensinar as pessoas a caírem, porque a fé não está em Cristo Jesus. Mas quando nós pedimos, olhe para Cristo, porque eu estou fadado, né? Se você olhar para mim, você está fadado ao fracasso. Mas quando você olhar para Jesus, você vai conseguir em nome de Jesus. Amém? Então, que nós venhamos olhar para a cruz. Não pegue essa bagagem que você trouxe, deixe ela, né? O que é bom permaneça, o que não é bom tira. Tira aí, olha, limpe o campo para a lavoura. Tem uma lavoura, tem uma plantação. Isso quer dizer, Deus está dizendo que tem algo novo. E não é para semear sobre os espinhos. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Tem algo novo chegando. Tem uma plantação boa chegando. E tanto que é boa que Deus não quer que seja plantado no meio dos espinhos. E Deus nos convida hoje para que nós venhamos tirar tudo que não é dele, para estar a terra preparada para essa nova plantação. Plantação com Deus. Amém? Então, que nós venhamos ouvir a Deus. Porque quando Deus nos chamou ao arrependimento, Ele está nos dando uma oportunidade. Depois nós vamos ver do verso 5 em diante que Deus fala de uma ameaça do juízo sobre Judá. E nós não queremos o juízo de Deus, né? Nós não queremos passar por isso, mas é necessário nós mudarmos os nossos comportamentos, a nossa mente, que nós venhamos cultuar a Deus de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Porque Jesus veio como o nosso advogado. Nós estamos no tempo da graça, mas um dia Ele voltará como nosso juiz. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Analise o que você precisa tirar, limpar. É para você circuncidar aí a tua carne. Circuncisão na carne é tirar. Porque tem coisas que não é demônios, é na carne. Tem coisa que é a tua carne, né? Não seja carnudo. Mas tira aí o que não é, né? Viva segundo o coração de Deus. Viva segundo os princípios do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca luz nas nossas trevas, Senhor. Mostra onde está o engano, o pecado. Senhor, que nós venhamos estar com o coração puro e quebrantado diante de Ti. Tira toda a amargura, toda a tristeza, todo o cansaço. Renova e liberta, Senhor, meu irmão, minha irmã. Senhor, derrama cura, libertação. Visita aqueles que estão acamados, que estão debilitados, aqueles que estão numa UTI, Senhor. Faz um milagre no nome de Jesus. Pai, hoje eu apresento, Senhor Jesus, todos os meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que necessitam de um milagre. Pai, entra na causa de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Entra com a cura, com a libertação, transforma, cura e liberta. Meu Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e santo. Consola, Senhor, as mães, os pais, aqueles que precisam de um consolo, Pai. Cuida de cada alma, de cada coração. Senhor, que seja feita segundo a tua vontade e não a nossa. Pai, perdoa, Senhor Jesus, os nossos erros, Pai. Que nós possamos estar com o nosso coração puro e quebrantado diante de Ti. Que nós venhamos fazer a circuncisão, Senhor, no nosso coração da forma que é necessária fazer, para que nós venhamos obter as sementes certas, o plantio certo, porque o Senhor tem para derramar sobre nós as suas bênçãos. Que nós possamos estar preparados em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.